Muito bem, estamos de volta com os donos da bola, o melhor programa do mundo. Muita gente acha, mas tem uns que não acham. Mas vamos lá, daqui a pouco vamos falar muito do empate do Galo contra o Nacional do Paraguai. Mas a gente começa falando de Cruzeiro. O time celeste desembarcou na capital lamentando a derrota, mas confiante, assim como toda a nação celeste na classificação. Roda aí. Um festival de lamentações no desembarque, explicações, mais explicações, sem a presença da torcida. A derrota para o Defensor por 2-0 no Uruguai não foi digerida pelos cruzeirenses. A gente jogou para vencer, infelizmente a gente não conseguiu, isso faz parte do futebol, mas a gente está com a cabeça tranquila para que a gente, no jogo, a partir do jogo de volta, a gente possa aí somar os 9 pontos. São coisas que acontecem, a gente jogou. É o segundo jogo que a gente joga fora e adaptação, eu acho que fora, sei lá. A gente foi surpreendido, perdemos um jogo que poderia ter ganho, mas o time é consciente de que precisa melhorar bastante jogando fora de casa. Um dos mais assediados foi Dagoberto, tudo por causa do pênalti que ele desperdiçou quando a partida estava 1-0 para o Defensor e o Cruzeiro tinha um jogador a mais. Eram 10 pênaltis cobrados com a camisa celeste, 100% de aproveitamento até então. A explicação para o erro foi simples. Difícil, né? Uma outra eu ia errar, né? Infelizmente eu errei nesse jogo de uma importância muito grande. Explicações de quem ainda não mostrou o mesmo futebol do ano passado. Everton Ribeiro, o craque do Brasileirão, ainda não apareceu em 2014. Complicou um pouco, né? Porque a gente queria a vitória, mas nada que nos desanime. A gente sabia que não estaria nada decidido se ganhássemos, como não tá também como a gente perdeu. Então é focar agora para poder fazer um bom jogo em casa e sair vitorioso. Com a segunda derrota em 3 jogos, o Cruzeiro se complicou no grupo 5 da Libertadores. Por isso, o jogo contra o mesmo Defensor, na próxima quinta-feira no Mineirão, será ainda mais decisivo. Acho que a nossa cota já deu, né? De perder os pontos, mas é isso, futebol é isso mesmo. Futebol você buscamos o resultado fora de casa, não conseguimos. Então temos que ter tranquilidade e trabalhar. Creio que só depende da gente, a gente está muito focado. Claro que nosso objetivo era vencer, infelizmente aconteceu essa derrota fora de casa. A gente tem totais condições de fazer um grande jogo contra o Defensor e a gente conta com o apoio do torcedor dentro do Mineirão, que eles têm uma força muito grande e vai nos ajudar e vai ser fundamental para a nossa caminhada aí nessa reta final da Libertadores. Olha, como a gente comentou aqui nos Donos da Bola na segunda-feira, os jogadores do Cruzeiro admitiram que o pagamento da premiação do Campeonato Brasileiro está atrasado. O diretor de futebol, Alexandre Matos, falou sobre o assunto destacado aqui nos Donos da Bola lá na segunda-feira. Vamos ouvir o Alexandre Matos aí. Sobre atraso salarial, isso aí é tão irrelevante, tão pequeno que eu não vou responder. Cruzeiro, vocês conhecem, tem mais de 30 anos que paga suas coisas em dia. Sobre premiação também, que já me perguntaram. Cruzeiro, o que é combinado não é caro. Cruzeiro está absolutamente combinado e cumprindo com aquilo que vem sendo feito. A outra situação sobre racha de grupo. Eu acho que a demonstração sobre racha de grupo aconteceu pós-jogo. Quando todos os jogadores saíram juntos, unidos, até vi uma cena bonita, o Dedé estava mais próximo lá da saída, ele esperou inclusive o Fábio atravessar o campo. Esse grupo é um grupo ímpar, é um grupo vitorioso, que está passando um momento de dificuldade com 2 derrotas, mas que vai... Volto a dizer, debaixo da sua torcida, com os 40 mil pessoas, nós vamos reverter isso aí. Muito bem, Alexandre Matos respondendo aos amigos da imprensa e à nossa equipe também ontem na chegada do Cruzeiro. Então vamos começar a falar exatamente do que aconteceu ontem. Edmar Oliveira, sobre a questão da premiação, o jogador já confirmou que realmente está atrasado, então nós trouxemos essa informação aqui na segunda-feira. É muito auê em cima de uma derrota? É normal? A imprensa está ali para isso mesmo? O Alexandre responde o que quer. Como é que você avalia essa chegada, esse momento do Cruzeiro? Boa tarde, Edmar. Boa tarde. Normal não é, e o Cruzeiro, pelo grupo que tem, pela qualidade técnica que tem, pelo investimento que tem, vai ser muito cobrado. O que se espera do Cruzeiro é só o máximo, não se espera outra história. Essa é a verdade. Então, e isso é reflexo exatamente do que a diretoria fez, do investimento, do trabalho do Marcelo Oliveira, que é muito destacado. Então, a cobrança vai ser sempre muito grande em cima do Cruzeiro.
Ponto. Nervosismo, se você chega não querendo dar explicações, sempre quando você ocupa um cargo em que você tem que gerir um grupo, e esse é o cargo do Alexandre Matos, você tem que responder as perguntas que são feitas. Né? Eu sempre digo o seguinte, responder não é o problema. Você pode até dizer assim, não quero falar sobre isso, mas você vai criar uma série de situações em volta disso desnecessárias. Né? Se o Alexandre, e ele repetiu o que ele disse pra gente na segunda-feira, que tudo está sendo feito como combinado com os jogadores, então ponto. Então não acho que é nada para também fazer um escândalo, nada disso. Só que eu acho que as pessoas precisam definir as coisas. O Cruzeiro vai ser cobrado porque é uma equipe de alto investimento. Ponto. E quem ocupa cargo de diretoria, quem ocupa cargo de relevância, tem que responder sobre o que é perguntado. Interessante, em cima da resposta da Dimara Brasil, eu pergunto a você. Só se cobra tanto do Cruzeiro no momento porque se esperava mais daquele time espetacular do Campeonato Brasileiro? É por isso que a cobrança, às vezes, é um pouco demasiada ou não é demasiada? Está normal na sua avaliação, Brasil? Boa tarde. Boa tarde, grande abraço a todos. Eu entendo o seguinte, primeiro, essa coisa de muito auê, às vezes tem parte até muito de torcedor, de provocação. Não vejo motivo para esse auê, não. Só que é o seguinte, a imprensa perguntar é normal, ela tem que saber, tem que ouvir, tem que dar a chance, inclusive, para o dirigente, para o jogador, para quem for, para ele mostrar e trazer luz sobre aquela dúvida que, de repente, está pairando no ar. Eu não acredito em racha algum, mas é normal perguntar. Tem algum problema no grupo? Qual o problema de você fazer esse tipo de pergunta? Nenhum, isso é tranquilo. Ninguém, pelo menos que eu vi, falou de salário. Não, salário está em dia, a gente sabe. O que foi aventado foi sobre premiação. E aquilo que a gente falou quando aconteceu com o Atlético, mesmo o crédito que foi dado à diretoria do Atlético, tem que ser dado a palavra da diretoria do Cruzeiro. Normal, não vejo problema algum. Às vezes a coisa está atrasada algum dia. Agora, entendo também, o Alexandre tem que responder o que é perguntado. Precisa um pouco mais de calma, é pressão, porque preocupa sim. Ainda assim, eu acredito que o Cruzeiro vai classificar na próxima vaga da próxima etapa da Libertadores. Não vejo problema nenhum quanto a isso, mas tem que ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de serenidade, às vezes, para responder, não fugir de uma pergunta, porque se você faz a pergunta, o cara tem a chance de explicar. Se ele não fala, ele está fechando a porta sobre aquilo. Então vamos trazer transparência, sim, que não tem problema nenhum. E sem essa de querer pôr crise, que não tem crise no Cruzeiro. E a imprensa, naturalmente, está perguntando o que o torcedor quer saber. Claro. Né? Cadu, antes do ídolo falar sobre a situação, a chegada do Cruzeiro, no momento, eu preciso chamar um tweet aí. Põe na tela aí, ô Felipe, por gentileza. Participação pelo @os donos da bola MG do grande Rodrigo Corleone. Everton Ribeiro está devendo, porque sabemos o quanto ele pode render. E o quanto ele está rendendo. O time vai voltar ao normal, está dizendo o Rodrigo Corleone. Eu gostaria da sua opinião, Cadu, em cima do tweet, das declarações do Alexandre Matos, das cobranças pelo momento do Cruzeiro. Naquela câmera, por favor, Cadu. Um abraço, ídolo. Um abraço a todos. Boa tarde. Primeiro sobre as cobranças, eu estou seguindo mais a linha do Júnior. Acho que há um estardalhaço aí desnecessário de algumas partes. O Cruzeiro perdeu 2 jogos fora de casa. É claro que não é o que todo mundo imaginava. Muita gente projetava até 4 pontos desses 6 disputados ali, algo na linha, pelo menos uma vitória. Não foi o que aconteceu, mas não é o suficiente para a crise, não é o suficiente para esse estardalhaço todo. Discordo de muitos exageros que a gente vê por aí, principalmente até de torcedores e discussões ali de torcedores em redes sociais. Sobre o Everton Ribeiro, concordo com o torcedor. O Everton Ribeiro não está mantendo o mesmo nível do ano passado. Não fez uma grandíssima partida até agora, em 2014. Não teve nenhuma atuação de gala até aqui. Está sendo substituído com mais frequência. Acho que ainda merece um voto de confiança. Agora, falar que ele está jogando a mesma coisa, não está. E, na realidade, talvez o normal dele não seja nem o ápice do ano passado e nem o momento atual, né? Seja alguma coisa ali no meio do caminho, porque no ano passado ele teve o melhor momento da carreira. No Curitiba, ele não jogava tanto assim, né? Então, já começa a gerar algumas dúvidas. Acho que pelo menos mais um pouquinho de voto de confiança ele merece, mas não está jogando bem. E Everton, só um detalhezinho rapidinho, porque o Alexandre falou, em 30 anos o Cruzeiro nunca atrasou e tal, não sei o que, ele cita. Isso é normal todo clube atrasar? Não, atrasou recentemente. Não. Então o Cruzeiro na história ele atrasou, Atlético, Flamengo, Corinthians. Às vezes é força de expressão no sentido de atraso significativo. Mas isso já aconteceu. Acho que até que já aconteceu também. Não, já aconteceu mesmo, várias vezes, mas isso todos os clubes, e é normal, empresas também estão sujeitas a isso. Então, quanto a isso, não tem problema nenhum. É algo normal, tem que ser equacionado e solucionado quando acontece. E é bom destacar que os atrasos são de premiação, não são de salários. Com respeito a atrasos de salários, Alexandre, recentemente o Cruzeiro atrasou e nem por isso deixou de montar esse time e de fazer a campanha que fez ano passado. Ô Coutinho, calma aí, Coutinho.
Vamos falar do Galo. Peraí, mas que o cara fica xingando a gente. Tudo bem, Laninha? Dá um sorriso pro Coutinho lá, Laninha. Olha aí, Coutinho, só pra você. Olha aí, pessoal, agora é hora daquela dica, mas peraí, tem que ter música, hein? Cadê, Ericão? Aê, garoto, com a dancinha da Luaninha, tá me traindo, eu tô sabendo. Você tá... depois nós vamos conversar. Olha só, você que é de Minas Gerais e tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 407 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 14 por dia, viu, Coutinho? Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica é só com o Brasil. Você está com alguma dúvida? Você vai pegar seu telefone agora e vai ligar o 3003-4443. E olha só que moleza, que moleza. Você que vai comprar hoje vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana até o final do seu plano. Só que você tem que pegar o telefone e ligar agora, 3003-4443. Imagina você aí, Gomide, de carro novo, gastando menos de R$ 14 por dia e com R$25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder. Vai. Então é o seguinte, você vai pegar o telefone e vai ligar, porque o seu Chevrolet, por parcelas de R$ 407 é só na Brasil. Você depende do carro para trabalhar? A GM tem, Luaninha, as melhores opções de carros para você, com conforto, economia e baixo custo de manutenção. É o que você procura e precisa. 3003-4443. E se você tem um CNPJ, Cadu montou uma livraria. Então tem que ter o carro na frota para entregar o livro. Você vai ligar, porque tem condições ainda mais especiais para você. 3003-4443. Não vai deixar seu sonho para depois. Você vai começar o ano bem, conquistando o seu carro zero agora com quem eu compro. E eu confio. Consórcio Nacional é a Chevrolet Brasil. Ligue agora, compre na Chevrolet Brasil. 3003-4443, saída triunfal, você volta daqui a pouco, meu amigo. Aí, Coutinho, viu só o sorriso dela pra você, Coutinho? E atendendo às solicitações do Coutinho, o homem que nunca ri, né? Primo do Gomide, também nunca vi tanto mau humor numa pessoa só, aliás, em duas. Vamos falar agora do Galo. O Galo começou para muitos mal, né? Conseguiu a virada no fim do jogo, deu muito espaço para o Nacional, que conseguiu o empate aos 41 do segundo tempo. Apesar de tudo isso, a torcida está animada com a liderança do grupo. Vamos ver aí. Hoje tem Galo na Libertadores da América, partida contra o Nacional do Paraguai lá em Ciudad del Este. Galo líder absoluto do grupo 4 da Libertadores, 2 jogos, 2 vitórias. E se vencer hoje, fica numa situação muito tranquila para a classificação para a segunda fase da Libertadores. Eu tô aqui, num bar, no meio da galera, para conferir as emoções de Atlético e Nacional. No início de temporada o time se acertando ainda, eu acho que ainda é jogo duro, mas a garra dos jogadores acho que vai fazer toda a diferença. Jogo tranquilo, eu acho que não vai ser uma goleada, mas vai ser um jogo que o Galo vai jogar bem, vai ganhar os pontos que ele está precisando aí. Apesar do ânimo, a noite começou mal. Logo aos 8 minutos, Melgarejo abriu o placar para o Nacional. O pessoal ficou sério. Olha o casal. Bem, a tristeza não durou muito tempo. Josué empatou. Aí entrou em cena a música tema da noite. O time do amor. Lembra do casal? Sinta o clima. E melhorou mais ainda quando o Jô virou para o Atlético. E mais uma vez a musiquinha apareceu. – 2-1 para o Atlético no primeiro tempo. A etapa final foi até tranquila. Deu para conversar, sorrir, paquerar. Isso até os 41 minutos, quando o Torales empatou de pênalti para o Nacional. Tá bom, empate fora de casa, um ponto garantido, rumo a ser campeão da Libertadores. Com esse empate vai ser tranquilo para ser primeiro colocado geral e a gente jogar todos os jogos da Independência tranquilo. Atlético 2, Nacional do Paraguai 2. Esse foi o placar da partida.
porque o jogo do amor continua. Agora. Claro, não tem dúvida. O Coutinho pediu para você falar, Gomide. Quer ouvir sua explanação sobre o empate ontem. Você acha que teve um gosto de derrota? Ou dos males o menor, o Atlético não perde a liderança na próxima rodada, mesmo com um revés que eu acho que não vai acontecer? Mas e aí, Gomide? Tudo bem, Gomide? Tudo tranquilo, Everton. Sorriso fácil, né, Gomide? Tranquilo, sim. Muito bem. Abraço ao pessoal de casa. Ô, Everton, eu acredito que fique sim uma ponta de frustração. Afinal, você consegue uma virada fora de casa, tinha o jogo controlado. A gente vai acompanhando a partida pelas redes sociais, né, vendo comentário de torcedores, profissionais da imprensa também. Eu, na minha opinião, acho que eu estava aqui conversando com o Cadu antes do jogo, não achei que o Atlético jogou mal. Para mim, foi um dos melhores jogos em termos de atitude do Atlético na temporada 2014. Foi um jogo que, enfim, o Ronaldinho Gaúcho apareceu. Não teve aquela atuação brilhante em relação à temporada 2013, Participou mas mais, né? já foi mais participativo, deu assistência para o Josué. Ele que tocou a bola para o Dátulo fazer a jogada do segundo gol da virada do Atlético. Foi o jogo que ele mais apareceu. O Josué ainda é criticado, mas acho que fez um bom jogo. Deu um vacilo que ele perdeu uma bola no comecinho da partida que o jogador do Nacional deu um carrinho. Eu acho que colocar na conta da arbitragem também foi um erro, mas acho que também não dá para justificar com relação ao jogo. É uma jogada duvidosa, mas eu acho que foi um jogo que o Atlético mostrou mais atitude. Fernandinho, acho que também foi um dos melhores jogos dele nessa temporada. Tá prendendo um pouco ainda a bola. Teve um lance que ele tentou uma finalização para o gol no segundo tempo, mas poderia ter tocado para o Jô. Enfim, eu acho que foi um bom jogo. Eu acho que foi um jogo mesmo assim com aquele espírito de Libertadores que a gente fala. Algumas falhas, mas eu acho que normal para um jogo fora de casa. Olha, ontem por isso que é legal, né? As opiniões diversas, né? Aqui, há diversas, enfim. Tem um tweet aí, só um detalhe. Para mim, o Atlético sentou em cima do resultado no segundo tempo, começou a tocar muita bola de lado. No primeiro tempo, quando colocou velocidade e os jogadores começaram a se movimentar mais, depois dos 20, que foi o primeiro chute do Galo ao gol do Nacional, foi do Ronaldinho Gaúcho aos 21 do primeiro tempo. Depois disso, começou a movimentar, tocar a bola, os caras ficaram loucos. Mas no segundo tempo, uma coisa que eu não entendi, gostaria que vocês falassem sobre isso, foi a alteração do Rosinei pelo Ronaldinho. Eu discordei também. Então vamos, o tweet exatamente está tratando disso, Felipe, por gentileza. Guilherme Ferreira está dizendo, substituição errada do Autuori, melhor jogo do R10 esse ano. Não deveria ter saído, talvez o Tardelli ou o Fernandinho. Tá. Eu também acho que não, porque quando o Rosinei entrou, aquele tempo que o Rosinei ficou em campo, foi o tempo em que o Atlético correu mais risco. Chamou o Nacional para cima. E eu gostaria de perguntar a você, Brasil, afinal de contas, o Rosinei, qual o papel do Rosinei no time atleticano? Ele é volante? Ele é segundo volante? Ele é terceiro volante? Ele é quarto volante? Ele é atacante? Ele é o quê, Brasil? Se você me perguntar o papel do Rosinei na vida do Carlinhos, taxista lá do Caiçara, já sabe. Eu te diria que a amizade dos dois é muito forte, é bacana. Agora, dentro do time, o Rosinei está devendo e está devendo muito. E ele é um jogador que tem um potencial para chegar à frente, não consegue com qualidade, não consegue destruir. Ele também tem a qualidade para chegar e fazer uma boa cobertura, principalmente pelo lado direito, mas também não tem conseguido. Ou seja, Rosinei roda e não está conseguindo apresentar e fazer uma função clara. Não concordo com a saída do Ronaldinho, porque o Ronaldinho, por tudo que ele estava fazendo, no melhor momento dele, ele puxava a marcação, segurava o time, participava, chegando, perigoso, trocando mais a bola. Talvez um dos outros dois ali que foi citado, seja o Tardelli, que eu não tiraria, até o Fernandinho, que mesmo tendo tido bons momentos. Mas o Ronaldinho, nesse jogo, não era a hora dele sair, não. Era o momento de você dar moral, vai Ronaldinho, continua, e ele podia até fazer a diferença, decidir em algum lance. Gostei do Atlético no primeiro tempo, depois no segundo foi diminuindo o ímpeto até acontecer o gol, que para mim não foi pênalti, mas o gol do jogo foi impedimento. Dilmar, o Ronaldinho foi muito importante na reta final do Brasileiro, principalmente na bola parada, no Mundial na bola parada, na estreia do Galo, o gol saiu de uma cobrança de escanteio dele. Ontem ele deu passe para o Josué fazer o gol, ele meteu a bola no Dátulo, o Gomide destacou, estava bem no jogo ontem, aquilo, nada de um primor de atuação, mas bem no jogo. Você também entende que o Ronaldinho não deveria ter saído? Ou se saísse, por exemplo, teria que ser para a entrada, por exemplo, do Berola, o Berola aberto, o Tardelli volta para a armação
e aí você mexeria na configuração do time dentro de campo, mas não arriscaria tanto como foi chamar o Nacional para cima? Isso foi o grande erro do Atlético, e quem assumiu isso no vestiário foi o Paulo Autuori, né? O Paulo Autuori assumiu o erro cometido no vestiário, ele mesmo falou sobre essa situação. Acho que dentro daquilo que o Atlético apresentou ontem, ele teve muitas falhas no setor esquerdo defensivo. Essa história do Dátulo improvisado, ele tem que se repensar isso. E eu disse que foi um jogo muito estranho, porque, por exemplo, o Dátulo deu um vacilo enorme no primeiro gol do Nacional e depois fez uma jogadaça para o segundo gol do Atlético. Quando ele sobe, exatamente. E o Josué, que estava super mal na saída de bola, na arrancada dele, ele fez o gol. Então, são situações que o Atlético tem que acertar. Não acho que foi uma grande partida do Atlético. Acho que o segundo tempo foi horroroso, muito mal posicionado. O próprio Paulo Autuori falou sobre isso. Você achou tão ruim assim? Achei, ele falou muito mal posicionado. Ele acha melhor no segundo não, tempo. senhor, ele falou que para ele foi a partida em que o Atlético mais jogou mal posicionado com ele, foi essa partida. Ele fez essa então, sim, mas no primeiro ele achou que no segundo tempo foi mais organizado. Mas ele admitiu o erro do segundo tempo. Tanto que ele falou, erramos na decisão. Foi o que ele disse do segundo tempo. Então, ele errou na decisão. E acho que ele puxou demais a equipe para cima do Atlético de uma forma que foi... O Atlético chegou a tomar sufoco. Ele não tocou a bola no segundo tempo. Isso mostra que a ausência do equilíbrio ali entre os jogadores. Especificamente por causa do Rodinei, acho que ele teria que ter colocado um cara de mais velocidade. Né? Se ele queria tirar o Ronaldinho. O Nacional adiantou um pouco, tinha muito espaço para o Berola correr no jogo. O que eu sempre destaco aqui, Gomide, com relação ao Paulo Autuori, vejo que o time vem ganhando consistência, não é nada assim, nossa, espetacular, vem ganhando consistência. Esse time, a base é a mesma do ano passado, então não tem tanta dificuldade, nem muito o que fazer. Mas, o que eu questiono às vezes é que, às vezes, falta coerência. Se o Marion vem entrando bem, eu não estou citando o Marion, que nem lá ele estava. Estou dizendo que se vem entrando... Aliás, ele foi cortado, né? Da relação. Na verdade, sim, ele deveria estar no banco no lugar se o Neto Berola vem entrando bem, isso todo mundo está dizendo, o próprio jogador reconhece que está num bom momento, e tinha espaço para jogar, por que ele não entrou? Então, mas aí eu acho que, por exemplo, se ele saca o Ronaldinho para colocar o Neto Berola, aí você pode até pensar, ele recua o Tardelli para fazer o papel de armador e distribui ali Fernandinho de um lado, o Berola e o Jô centralizado. Eu acho que o Autuori, a impressão que ficou para mim, é que sem o Guilherme no banco de reservas, se ele tivesse o Guilherme, a substituição automática seria o Ronaldinho pelo Guilherme. E ele já havia dito em entrevistas coletivas que ele vê o Leandro Donizete e o Rodinei com jogadores que têm mais poder de chegar ao ataque, dar um passe, quem sabe, um pouco mais decisivo em relação ao Pierre e, quem sabe, até um pouco mesmo em relação ao Josué. Eu acho que ele viu o Rodinei meio que como poderia ser o Guilherme, mas o Rodinei não tem a qualidade Não tem. Na verdade, ele fez um bom lance, que ele foi pela faixa central no segundo tempo e chegou dividindo com o goleiro. Foi a única hora que ele apareceu no jogo. A substituição para mim, foi equivocada. Tanto que você comentou também a respeito das bolas paradas. A gente comentou no jogo contra o Independente Santa Fé que várias vezes o Ronaldinho se abdicou de cobrar escanteio e falta. Ontem, ele foi o dono das bolas paradas e levou perigo. Leonardo Silva deu uma cabeçada no segundo tempo que levou perigo. Primeiro tempo, ele cobrou 2 boas faltas, um chute de fora da área. Foi porque ele chamou a responsabilidade. Mas eu concordo que a alteração foi equivocada. Olha, deixa eu chamar o Twitter aí, Felipe, por gentileza. Cristiano Monteiro está dizendo aí. Eu até mesmo... esse é o Cris Galo, pô. Vocês estão de brincadeira comigo. Eu até mesmo tiraria o Jô para a entrada do Rodinei e adiantaria o Tardelli. O time ficaria leve para puxar a contra-ataque. Bem leve, Eu achei o homem da seleção. O pior fator da substituição Cris, foi... Por isso que você está no suíte. Eu achei o pior fator da substituição, a entrada do Rodinei, eu achei pior do que a saída do Ronaldinho. Porque, para mim, o Rodinei não era nem para estar no banco. Para mim, o Marion deveria estar no banco de reservas. Eu olhei a relação de banco. Quem tinha que sair era justamente o Rodinei. Agora, eu discordo com relação ao segundo tempo do Atlético. Eu não acho que foi espetacular, mas no segundo tempo o time teve bons momentos. Discordo de vocês três. Mas eu acho que o time controlou o jogo bem no segundo tempo em alguns momentos. Mas você não acha que é um risco desnecessário? Mas assim, se você for olhar, durante quase meia hora do segundo tempo, o Nacional não conseguiu atrapalhar o Atlético. Acho que foi nos 15 minutos finais. Só nos 15 minutos finais, e principalmente quando entrou o Rodinei, aí sim eu acho que ele errou,
que aí a coisa apertou mesmo. Mas, olha, o time ganhando, fora de casa, tranquilo, não precisa atacar toda hora. Eu acho que o Paulo Tuori foi até inteligente em alguns momentos. Inteligente ou covarde? Covardou, não. Eu achei que a linha é tênue às vezes, né? Então, no meio do segundo tempo, eu acho que o Atlético teve as duas coisas, mas na maior parte do tempo foi inteligente. Então, eu acho que as críticas estão sendo exageradas por esse segundo tempo do Atlético, porque não é só vocês que estão falando, muita gente está falando, mas eu vejo assim, eu acho que às vezes a gente tem que ver futebol um pouco mais pragmático, um pouco como técnico mesmo, e menos lúdico, menos torcedor. Mas você não acha o jogo mais inteligente. Eu acho que o Atlético foi muito maduro em alguns momentos no segundo tempo ali. E depois, mais pro final, aí a linha é tênue, né? Começou a administrar demais, a chamar demais. Mas olha aqui, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, vamos ver agora o outro aspecto. Se o Atlético não tivesse administrado, continuasse com aquele pé no acelerador e perdesse, a gente estaria falando, mas e se fizesse mais um gol? Mas e se fizesse mais um gol, então eu entendo que era uma estratégia. Teve chance de matar, mas ontem não conseguiu dar certo, porque, para mim, os 15 minutos finais foi onde que o Atlético virou e falou, deu uma... Não sei se é uma relaxada ou o resultado da mudança, que o Rosinei... Por que entra com o Rosinei? Você está querendo um cara que chega... mais ou menos. Então, esses 15 minutos, boa parte foi... Mas é um cara que sabe jogar atrás, que ele marca. Mas só então você achou a posição dele. Então você achou a posição dele no time. Não é, mas ele vai marcar mais com o Ronaldinho. Agora, ontem você reclamava aqui de futurologia, mas você está tentando fazer. Sim, não. Eu estou levantando a bola para os dois lados. Então. Que tanto para um quanto para outro. Mas que é fato, que até mais ou menos os 30, eu acho que o Atlético adotou uma estratégia, e uma estratégia que não foi de todo mal, porque obteve o empate. E o empate na Libertadores fora de casa, vamos analisar com frieza. O Atlético, que você disse, não perde a liderança. É um bom resultado, sim. Um bom resultado. Eu acho que pelos dois aspectos, muita gente está exagerando. Pela atuação em si, eu já expliquei, não achei o segundo tempo tão ruim. Na realidade, por um lado, o primeiro tempo, se for olhar a primeira metade, foi até pior. Porque o jogo foi muito diferente no primeiro e no segundo tempo. O primeiro tempo foi primeira metade com o Nacional em cima e a segunda metade com o Galo mais incisivo. E o segundo tempo foi mais paradão em geral. Os dois times atacaram menos. E no final o Nacional Agora, eu acho que as pessoas estão criticando exageradamente o Atlético, tanto pela atuação quanto pelo resultado. Mas aí eu vou... 7 pontos. Mas aí eu vou exatamente em cima... O resultado final é muito bom. Mas o resultado final é muito bom. Vamos por uma parte. Ele é primeiro do grupo. Não quer dizer que ele pode ainda ser o primeiro geral da competição, dependendo do que aconteceu. A torcida... Não, tem problema sim. Você perde a vantagem de fazer todos os jogos em casa. Perde a vantagem. Se, por exemplo, o Grêmio cair, se o Atlético fizer a segunda melhor campanha e cair com o Grêmio, decide lá. Lá no geradão, lá do Grêmio. Mas uma coisa, gente, é analisar grupo, mas e se o Grêmio sai e o Atlético como segundo melhor, ele continua decidindo em casa. Uma coisa é grupo, posição, outra coisa é jogo a jogo. Agora, Cadu, sabe o que eu acho? Gomide, eu gostaria de ouvi-lo. Você tem parentesco com Casa Grande, não, né? Não. Eu tenho até um Twitter perguntando, aí por isso que eu estou te perguntando. Um tweet perguntando. Do Luan. Boa tarde, o Kleber Paulo. O Léo Gomide é filho do Casa Grande. Casa Grande com demais. Olha aqui, exatamente o exemplo que eu dei com relação ao Cruzeiro, Gomide, pode ser usado com o Atlético. A cobrança é exacerbada porque todo mundo sabe que esse time rende mais. Não, claro, Everton, comparações são inevitáveis. Assim como o torcedor do Cruzeiro quer o futebol do Cruzeiro do ano passado na Libertadores, o torcedor do Atlético quer o futebol campeão da Libertadores na edição 2014. É claro que há uma evolução ao longo do tempo em relação aos jogos. Mas aí eu te pergunto, o Atlético jogou melhor contra o Zamora lá, que foi um futebol totalmente apático, sem atitude nenhuma, ou contra o Nacional? Ontem jogou melhor. É claro que é a evolução dos jogos. O Paulo Tuori estava no terceiro ou quarto jogo dele, mas já mostrou muito mais atitude. E isso em relação a controlar o jogo, eu acho que muitas vezes você pode ser surpreendido, mas é muito melhor você ter a posse de bola. Outro dia eu escutei um comentarista falando na televisão que o time tem a posse de bola inútil. Para mim, posse de bola nunca é inútil. Porque se você está com a bola... Se você está com a bola, a posse de bola nunca é inútil. Porque se o outro time não está com a bola, ele não vai fazer gol em você. Se você está perdendo e não está chutando, é meio inútil. Né? Se você for ver o que o Nacional fez também, era só bola alçada na área. Colocou o Júlio Santa Cruz, era só balão na área. Trabalhando com a bola no chão, o Atlético não dá espaço. Tanto que o pênalti saiu num bumba e meu boi para a área, a bola espirrou na mão do Otamendi e o juiz deu o pênalti. Eu concordo plenamente com Olha aqui, deixa eu dar um recado aqui, e aí o recado vai para você, Rosinei, para o Paulo Tuori, não é?
Alô, Eduardo Maluf, esse também é para você, meu amigo. Eu vou fazer, meus amigos, aliás, vou fazer uma pergunta aqui de foro íntimo, não é, a vocês. Como é que anda a vida sexual dos amigos? Estão se sentindo para baixo? Né? São aquelas pessoas que andam cansadas, estressadas e a vida sexual quase não acontecendo, Maluf? Olha, não se assuste e não se desespere. Tá vendo esse número que está aqui na sua tela? Tá aqui? É o telefone do Ativo. Você ainda não conhece o Ativo? Então precisa conhecer, está aqui nas minhas mãos, aqui, ó. Ou aliás, nas minhas não, na minha mão. O Ativo é um energético natural, totalmente voltado. Viu, Diego Tardelli? Eu sei que você está querendo, voltado para essa questão sexual, que vai dar uma turbinada na sua relação. Com a ajuda do Ativo, Léo Gomide, você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, viu, Coutinho? Com intensidade e muito vigor. O Ativo vai agir na sua circulação, viu, ô Coutinho? Na sua, eu esqueci a palavra ali, na sua circulação, que você subiu o negócio aí, eu viajei aqui. Falou para não agarrar no texto, eu já perdi 30 segundos. Olha aqui, então ele penetra na sua circulação e vai devolver todo o ânimo e vigor que você precisa para fazer bonito na hora H, Coutinho. O Ativo pode agir em seu organismo por até 72 horas. Né? Então você já imaginou 72 horas de puro prazer? Né? Olha aqui, eu vou mostrar de novo. A caixinha tem que ficar na sua retina. Surpreenda a sua e no seu bolso também. Surpreenda a sua parceira. Pare de se preocupar na hora H, meu amigo. O sexo é vida. Não é? Volte a viver com muita intensidade e, claro, muita energia. Então você vai ficar aí totalmente para baixo, Cris Galo. Ou vai pedir o seu Ativo. Ligue agora e receba pelo 34912227, o Ativo com todo conforto e discrição. E não se preocupe na hora de receber a caixinha na sua casa ou no trabalho. Ela não vai assim. Vai como uma caixinha de bombom. Todo mundo vai achar que, inclusive, é chocolate. Os consultores, você não vai tomar que nem você come chocolate. Os consultores estão preparados para tirar todas as suas dúvidas. Ativo, a energia que cabe no seu bolso. Eu vou tomar o meu ali, 2 minutinhos e a gente já volta. Até já.